Vamos tornar isso desconfortável, extremamente desconfortável. Imagine que, sem jamais perceber, você tenha carregado uma maldição durante toda a sua vida. Não é feitiçaria. Não é nada místico ou esotérico. É algo muito pior. É algo que vive dentro de você, respira junto com você, se confunde com a sua própria essência. É a sua sombra. Aquela parte que ninguém enxerga, mas que manipula seus movimentos em silêncio. Aquela parte oculta atrás de cada impulso incontrolável, atrás de cada decisão que destrói tudo, justamente no momento em que tudo parecia dar certo. Você sente isso? Essa presença constante que não consegue explicar, mas que nunca vai embora. Já teve a sensação de, no meio do silêncio absoluto, ouvir uma voz na sua cabeça que não é você, mas soa exatamente como se fosse? Aquela voz que sussurra: você vai fracassar. Que ninguém realmente ama você, que você é um peso, que é demais ou insuficiente. Sabe qual é a armadilha? Essa voz não te odeia. Ela tenta te proteger, mas faz isso a partir da ferida. E você, sem perceber, confundiu essa ferida com quem você é. Você se acostumou a viver à beira de um colapso emocional sem entender o motivo, a repetir comportamentos que te arrastam para baixo, a sabotar o que mais ama, a anestesiar o que dói, a fingir que tudo está bem enquanto algo dentro de você implora para que pare. Já se perguntou por que faz o que faz quando está sozinho? Por que se consome em pensamentos sombrios que não compartilha com ninguém? Por que você repete padrões autodestrutivos mesmo sabendo que eles estão te quebrando por dentro? Não é falta de força, não é fraqueza, é um código. Um sinal que você ignorou por tanto tempo que precisou gritar, porque sua alma já não consegue mais se sustentar com remendos. E agora vou lhe dizer algo para o qual talvez você ainda não esteja preparado para ouvir. Se você sente que não se encaixa, que tudo te afeta de forma intensa demais, que vive em uma montanha-russa emocional sem fim, é porque a sua aura não é comum. Ela é extraordinariamente rara, profundamente marcante. E isso é um problema. Não para você, mas para os outros. Porque pessoas como você não passam despercebidas. Elas são sentidas antes mesmo de serem vistas. A sua simples presença causa desconforto. Agita, desperta. Porque você carrega algo antigo, denso, uma verdade que os outros aprenderam a reprimir tão bem que já nem se lembram mais que existe. E aqui está o verdadeiro mistério. Essa energia, essa sensibilidade, essa intensidade, não são falhas do sistema. São alarmes internos, sinais de que algo essencial na sua vida tem gritado desesperadamente por atenção. E, em vez de escutar, você tem silenciado com distrações. Criou rotinas para evitar pensar. Preencheu sua vida com barulho para não ouvir o sussurro brutal do seu subconsciente. Mas isso não desaparece, porque não é algo que se elimina. É algo que precisa ser integrado. E quanto mais você nega, mais isso se transforma em compulsões, em vícios, em relações tóxicas, em ansiedade crônica, em comportamentos que você mesmo não entende, mas dos quais não consegue se libertar, porque são a sua sombra tentando te salvar. E sabe qual é a parte mais sombria de tudo isso? É que ninguém te ensinou a enxergar sua dor como uma mensagem. Ensinaram você a reprimi-la, a se envergonhar dela, a escondê-la atrás de produtividade, a sufocá-la com palavras positivas vazias. Mas aqui você está, e a sua sombra não foi embora. Pelo contrário, ela está exatamente atrás de você neste instante, observando, esperando, não para te destruir, mas para que, enfim, você dê atenção a ela. Este não é um vídeo para aqueles que vivem adormecidos. É para aqueles que, como você, começaram a desconfiar de que aquilo que os quebra também pode ser exatamente o que os guia. Não vamos falar de soluções fáceis, nem de motivações baratas. Vamos entrar naquilo que quase ninguém ousa encarar. Seus ciclos, seus impulsos, seus medos, sua necessidade de agradar, seu vazio, sua raiva. Vamos decifrar a linguagem oculta do seu próprio caos interno. Porque o seu caos não é aleatório. Ele é lógico. Ele é antigo. E ele é brilhante. A sua dor não é inimiga. Ela é a bússola. Você ousa olhar para aquilo que sempre evitou? Porque uma vez que você vê, não consegue mais desver. E então, precisa escolher. Vai continuar fugindo de si mesmo?
Ou vai acender a lanterna e descer ao porão onde escondeu tudo o que realmente é, porque apenas ali, entre os escombros daquilo que você negou, o seu verdadeiro poder te espera, silencioso, denso, imenso e faminto por verdade. Agora vamos retomar essa parte do zero, de forma contínua, intensa, sem versos quebrados, mantendo a imersão e ampliando a ideia central. Pouquíssimos falam sobre isso. O quão desconfortável é ter consciência. Não falo de consciência moral, nem de distinguir o certo do errado. Estou falando daquela consciência crua, implacável, que obriga você a se enxergar de verdade. Aquela que te faz questionar tudo, mesmo quando os outros parecem flutuar na superfície sem se preocupar com nada. E sim, eu sei que isso é exaustivo, porque quando você enxerga demais, você sente demais. E quando sente demais, começa a criar mecanismos para não desabar. O problema é que esses mesmos mecanismos acabam desconectando você de si mesmo. Já percebeu como isso funciona? Você começa a ter comportamentos que nem entende, se isola sem saber porquê, se apega a vícios ou hábitos que nem lhe dão prazer real, se sabota justamente quando tudo parecia ir bem. Mas por trás de tudo isso não existe loucura. Existe lucidez mal digerida. Porque quando você tem uma sensibilidade elevada, a realidade não entra na sua mente do mesmo modo que entra nas outras pessoas. Ela chega sem filtros, crua, inteira. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio é processado em 1000 camadas diferentes. E isso cria uma sobrecarga que poucos conseguem compreender. É daí que nascem os padrões compulsivos. Não da fraqueza, mas do excesso. Você não está quebrado, está sobrecarregado. Sua mente processa mais. Seu corpo armazena mais. Seu coração aguenta mais, até que um dia não aguenta mais. E então surge o vício, o comportamento repetitivo, a obsessão, a fuga. Mas aqui está a parte paradoxal. No instante em que você finalmente sente aquele breve alívio, quando come, quando bebe, quando se distrai, quando se solta, o sistema relaxa, e o cérebro interpreta aquilo como se fosse uma solução. Mesmo que esteja, pouco a pouco, te destruindo. E você, que tem consciência, sabe disso. Mas não consegue evitar, porque a mente não responde à lógica quando o que ela precisa é alívio emocional. É por isso que repetir não é uma escolha. É uma resposta. E quanto mais você tenta controlar com força de vontade, mais escapa pelos dedos. Porque o que você precisa não é de mais disciplina. É de mais compreensão, mais presença, mais espaço para sentir o que você reprimiu durante anos. E sabe o que torna tudo ainda mais complexo? Enquanto dentro de você existe um turbilhão, por fora, a vida parece normal. Você tem dias comuns, momentos de calma, interações sociais, e isso faz até você mesmo duvidar da sua dor. Será que estou exagerando? Será que sou dramático demais? Por que tudo me afeta tanto se minha vida nem é tão ruim assim? Essa é a armadilha. O auto-engano que nasce quando você começa a desconfiar da sua própria dor. Mas a dor não precisa de permissão para existir, nem de justificativas. Ela simplesmente existe. E isso já basta. Agora, preste atenção, porque isso é essencial. Quanto maior o seu nível de percepção emocional, mais sofisticadas se tornam as formas que você encontra para se esconder de si mesmo. Você já não precisa de drogas ou de excessos visíveis. Muitas vezes basta se encher de tarefas, cuidar de todos menos de si, intelectualizar tudo, repetir para si mesmo, já trabalhei isso, quando na verdade, apenas enterrou debaixo de teorias. O que você faz para escapar pode parecer mais elegante, mas é igualmente destrutivo. E aqui chegamos ao ponto mais difícil de compreender. A sua sombra não é feita apenas daquilo que você não gosta em si mesmo. Ela também é composta de tudo o que você não ousa admitir que precisa. Dos desejos que você julga, da raiva que disfarça com calma, da necessidade de ser visto, amado, validado, necessidades que você aprendeu a negar para parecer autossuficiente. E quanto mais você nega isso, mais forte se torna o impulso inconsciente de conseguir. Não é falta de controle, é falta de permissão. Permissão para sentir sem filtros, para se irritar sem culpa, para chorar sem ter que dar explicações, para dizer, eu preciso sem vergonha. Porque a maioria dos seus padrões não nasce de um vício no prazer.
mas da fome emocional. De necessidades não ouvidas. De feridas que continuam abertas, mesmo que a superfície já tenha cicatrizado há anos. Quer saber por que quebrar o ciclo é tão difícil? Porque a dor, mesmo quando te destrói, é familiar. Ela é previsível, é controlável. Enquanto o bem-estar, a calma, a conexão verdadeira parecem estranhos, desconfortáveis, até suspeitos. É por isso que quando as coisas começam a dar certo, você as destrói. Não porque seja tolo, não porque não mereça, mas porque o sistema emocional que você treinou por anos entende que o bom é perigoso. Porque o bom te expõe. Porque o bom te deixa vulnerável. Porque você não sabe o que fazer com a paz. E esse é o núcleo mais profundo de tudo. O seu sistema não busca felicidade, ele busca segurança. E se a sua segurança foi construída no meio do caos, é exatamente isso que você vai procurar de novo e de novo. É por isso que você não consegue soltar. É por isso que repete vínculos com pessoas que não fazem bem. É por isso que se torna dependente de coisas que odeia. Porque o seu corpo interpreta o familiar como seguro, mesmo que doa. Então, não se trata de força de vontade. Trata-se de uma reprogramação emocional profunda. E essa reprogramação não acontece pela força. Ela começa quando você passa a olhar, com honestidade, para tudo aquilo que evitou por tanto tempo. Quando começa a criar espaços internos nos quais pode sentir sem se esconder. Quando deixa de tentar provar algo e começa a se perguntar: que parte de mim precisa ser reconhecida? Que emoção estou negando? Que impulso estou julgando tanto a ponto de, sem querer, fortalecê-lo ainda mais? A sua sensibilidade, a sua intensidade, a sua capacidade de sentir o mundo de forma tão profunda, não são falhas do sistema. São a consequência de uma mente que precisou aprender a sobreviver em um ambiente hostil. E agora esse mesmo sistema está pedindo outra coisa. Não mais apenas sobreviver, mas curar, integrar. Retornar a si mesmo sem máscaras, sem filtros, sem desculpas, com toda a crueza, a fúria, a ternura e o caos que isso implica. Porque no fim, a única revolução verdadeira é ousar ser você mesmo sem anestesia. E essa é a tarefa mais difícil, mas também a única capaz de realmente te libertar. E é justamente quando você começa a compreender que a chave não é eliminar seus impulsos, mas entendê-los, que surge outra verdade capaz de te desestabilizar por inteiro. Você não está lutando apenas contra as suas próprias emoções atuais. Você também está carregando emoções que não são suas. Heranças emocionais invisíveis. Fardos que não começaram em você, mas que podem terminar em você, se você decidir fazer o trabalho. Porque sim, por mais brutal que pareça, muitas das emoções que hoje te sufocam não nasceram na sua história, mas na de seus pais, seus avós, suas raízes. E a parte mais dura é que tudo isso não está guardado na sua mente, mas no seu corpo. Aquela ansiedade que surge do nada, sem motivo aparente. Aquela tristeza profunda que você não consegue explicar de onde vem. Aquela culpa sufocante por escolher a si mesmo. Muitas vezes, não são suas. São lealdades inconscientes que você aprendeu sem perceber. Como se o seu corpo fosse um recipiente para emoções herdadas. Ninguém ensina isso na escola. Nenhum livro de autoajuda brilhante fala sobre isso. Mas você carrega dentro de si. Você vive isso cru, toda vez que tenta avançar e algo invisível te puxa para trás. Já aconteceu com você? Você decide fazer uma mudança real. Começa a cuidar de si, impor limites, dizer não. E de repente, sente-se mal, como se estivesse traindo alguém, como se estivesse quebrando uma regra que nunca se lembra de ter aceitado. Isso se chama memória emocional. E ela não está apenas na sua história pessoal. Está na sua linhagem, na forma como sua família aprendeu a sobreviver, nos modelos que você teve, que reprimiram, silenciaram, engoliram dores em silêncio. Você herdou esse jeito de estar no mundo. E agora, quando tenta fazer diferente, o seu sistema interno interpreta isso como ameaça. É nesse ponto que muitos desistem, porque acreditam que a dor significa fracasso, quando na verdade a dor significa libertação. A mudança não se parece com liberdade no começo. Parece traição. Porque você está quebrando pactos invisíveis que sustentavam um equilíbrio doente, mas familiar.
É por isso que avançar dói. Não porque você esteja errado, mas porque você é o primeiro da sua linhagem a ousar fazer diferente. E isso tem um preço. Você vai se sentir sozinho, vai se sentir incompreendido, vai acreditar que está enlouquecendo. Mas não é loucura, é ruptura, é evolução, é uma limpeza emocional profunda, e ninguém vai bater palmas por isso, ninguém vai perceber. Mas você sente, você sabe, você carrega isso na pele. E então surge a pergunta: o que fazer quando tudo aquilo que você era começa a desmoronar? A primeira coisa é entender que isso não é o fim, é o começo. O exato momento em que sua identidade começa a se reconstruir a partir do que é real, de quem você realmente é, e não do que ensinaram que deveria ser. E é aí que começa outro processo igualmente desafiador: reconstruir sua autoestima. Mas não aquela autoestima superficial, baseada em conquistas, em curtidas, em aprovação social. Estou falando da autoestima emocional, aquela que nasce do autoconhecimento profundo, e mesmo assim, da escolha de permanecer ao seu lado. Aquela que não desmorona quando você falha. Aquela que te sustenta quando ninguém mais o faz. E aqui está a parte mais reveladora. A maioria de nós construiu sua autoimagem a partir do olhar dos outros, dos pais, professores, parceiros, amigos. Com o tempo, essa imagem se transforma em uma prisão, porque começamos a viver para mantê-la. Não por amor próprio, mas por medo de rejeição. Esse é o próximo grande desafio: quebrar a imagem, deixar de tentar ser a pessoa que os outros esperam e começar a ser a pessoa que você realmente precisa ser. Não é fácil, porque essa imagem muitas vezes está ligada ao seu senso de valor. Se você aprendeu que só importa quando cuida dos outros, quando fica em silêncio, quando não incomoda, quando se desempenha sem falhas, então, cada vez que se prioriza, a culpa aparece. Mas essa culpa é uma ilusão. Você não deve nada a ninguém por ser quem é. Você não veio ao mundo para sustentar o equilíbrio emocional alheio às custas do seu próprio bem-estar. E se a sua aura, a sua energia, a sua intensidade incomodam os outros, que incomodem. Você não veio a este mundo para ser confortável. Veio para despertar, para transformar, para quebrar ciclos. E agora escute com atenção, porque isso vai direto ao seu sistema nervoso. Você não precisa estar em alerta o tempo inteiro. Não precisa antecipar tudo para evitar a dor. Você já não está mais em perigo. Mas o seu corpo ainda não sabe disso. É por isso que reage desse modo. É por isso que vive em constante tensão muscular. É por isso que dorme mal. É por isso que come sem fome ou deixa de comer dominado pela ansiedade. Porque seu corpo aprendeu que relaxar é o mesmo que se tornar vulnerável. E aqui está o verdadeiro trabalho: reeducar o seu sistema para que ele compreenda que já não precisa se defender de tudo. Isso não se conquista apenas com meditação, nem com afirmações repetidas diante do espelho. Isso se constrói com atos repetidos de amor próprio, com limites claros, com momentos de pausa em que você possa dizer a si mesmo: eu estou seguro, eu não preciso correr, eu não preciso me explicar, eu não preciso salvar ninguém. E sim, no início você vai sentir culpa, vazio, até uma tristeza inexplicável. Mas isso não significa que está fazendo algo errado. Significa que está limpando. Está desprendendo camadas que carrega desde a infância. Está soltando pesos que nunca foram seus. E quando você começa a viver a partir desse lugar, algo muda. Os seus impulsos se acalmam. Suas compulsões se dissolvem não porque você as venceu, mas porque você não precisa mais delas. Porque você não está mais fugindo. Você está habitando a si mesmo. Está se ouvindo. Está agindo a partir da conexão, não do vazio. E isso é algo que ninguém ensina. Quando você aprende a verdadeiramente estar consigo, muitas das suas batalhas desaparecem sozinhas. A sua intensidade não some, mas se transforma. Ela se torna fogo criativo, direção, autenticidade brutal. Deixa de ser uma arma que te fere para se tornar uma chama que te guia. E então você para de lutar contra si mesmo. Para de ver a sua sensibilidade como um fardo. E começa a vê-la pelo que sempre foi. Uma porta, uma bússola, uma forma profunda de compreender o mundo e transformá-lo. E essa transformação começa por você. Aqui. Agora.
no ponto em que já não é mais possível fingir, onde a sua alma exige verdade, onde o seu corpo clama por descanso, onde a sua história finalmente quer ser reescrita a partir da consciência e não da ferida. Por isso, não esconda, não negue, não se distraia, olhe, escute, abrace. Porque naquela parte de si mesmo que você mais teme, está tudo o que precisa para se libertar. E você já está pronto, mesmo que ainda não saiba. E agora que chegamos até aqui, antes de continuar, quero te apresentar o seguinte. Nosso livro, A Fórmula do Despertar, já está disponível. Você sente que existe algo dentro de você querendo despertar, mas não sabe por onde começar? Então eu te convido a transformar sua maneira de pensar e, com isso, sua maneira de viver. Descubra quem você pode se tornar. Comece hoje. O link para adquirir o e-book está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Garanta sua cópia agora por um preço especial. Dito isso, vamos continuar com o vídeo. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Porque justamente quando você pensa que entendeu o que está acontecendo dentro de você, quando sente que está começando a desfazer o caos emocional que carrega, surge algo mais profundo. Algo que muitos nunca chegam a descobrir. Por baixo de todo o seu sofrimento, por trás dos seus impulsos, do seu vazio, da sua ansiedade e da sua necessidade de validação, existe uma força brutal esperando para ser liberada. Uma força que não se parece em nada com o que venderam a você, como autoestima ou empoderamento. Não se trata de uma imagem de sucesso, nem de uma versão perfeita de você. É algo muito mais cru, muito mais real. A sua capacidade de se sustentar emocionalmente sem depender do julgamento externo, sem precisar estar bem o tempo todo, sem exigir de si mesmo uma versão otimizada a cada dia. E quando você descobre isso, quando começa a viver a partir desse lugar, o feitiço se quebra. A vida deixa de parecer uma corrida para provar algo. Seus relacionamentos mudam, sua forma de trabalhar muda, até a sua maneira de respirar muda. Você já não precisa lutar tanto. Já não está tentando se encaixar. Começa a criar espaços onde pode simplesmente existir. E isso, neste mundo, é uma revolução. Mas há uma última armadilha, a mais perigosa de todas. E é esta: acreditar que, agora que você entende tudo, nunca mais vai cair. Acreditar que o conhecimento é imunidade, que nunca mais vai duvidar de si, se sabotar ou fugir de você mesmo. Mentira. Você vai continuar caindo, porque crescimento não te torna perfeito. Crescimento te torna honesto. Você vai repetir padrões de novo, vai sentir ansiedade de novo, vai ter dias em que não entende nada do que sente, e tudo bem. Porque agora você não foge de si. Agora você se vê, se observa, e se escolhe, de novo e de novo. Essa é a diferença entre uma vida vivida na inconsciência e uma vida vivida na verdade. Não é que de repente tudo melhora. É que você para de exigir de si mesmo estar sempre bem para merecer amor, respeito ou descanso. É que você se dá permissão para ser humano, completo, contraditório, intenso e livre. E aqui chega a parte final, aquela que só quem chegou até aqui pode compreender. A sua sombra não é o que te impede de avançar. A sua sombra é o que está te empurrando para despertar. Cada vez que você transborda, cada vez que desmorona, cada vez que sente que não aguenta mais, não é o fim. É o corpo dizendo: chega de me ignorar. Me escuta. Eu preciso curar. E quando você finalmente faz isso, quando em vez de se anestesiar você decide respirar com o que é nesse momento que sua revolução interna começa. É nesse instante que sua verdadeira vida se inicia. Então, se você chegou até aqui, se sentiu cada palavra como se eu estivesse falando diretamente com você, deixe-me te dizer uma coisa. Não é coincidência. Você está pronto. Você está exatamente na borda onde algo dentro de você não quer mais voltar atrás. E se este vídeo despertou algo em você, se te deu uma pista, uma verdade ou até um golpe emocional que precisava, inscreva-se, mas não por mim. Faça isso por você, porque aqui não vamos falar do superficial. Aqui vamos continuar cavando, desmontando, revelando o que muitos não ousam sequer mencionar. E eu quero te ler nos comentários. Se você realmente se conectou com esta mensagem, escreva: minha sombra não me assusta mais. Assim eu saberei que você chegou até aqui, que não está fugindo, que está desperto. E agora, sim,
eu me despeço. Não com uma frase bonita, não com uma conclusão típica. Eu me despeço com uma pergunta que vai te perseguir muito mais do que qualquer conselho. Quem você seria se parasse de lutar contra si mesmo? Te vejo no próximo abismo ou no seu próximo despertar. Você escolhe.